Começamos. Bom dia. Então, hoje, quarta-feira, 21 de junho, 7 horas 5 minutos. Bora pro Bânia. Bânia. Blá, blá, blá. Bom dia, myself. Bom dia, Bruninha. Buenos. E hoje, continuando o que a gente combinou fazer na semana da nutrição, vou dar seguimento ao que é o nosso assunto, que é nutrição. E eu vou chamar professor Marcelo Carvalho para falar para vocês sobre as dúvidas que vocês têm e a gente trocar uma ideia fortíssima. Cadê as perguntas aqui? Oh my God. Arere. Aqui. Stars. Vamos chamar o Marcelo? Vamos começar? Vamos lá. Ai, caramba. Pronto. Marcelo. Aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bruninha. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Tudo certo? Tudo bem? Maravilha, tudo tranquilo. Então, vamos nós. Marcelo, vamos começar da onde hoje? Hã? Vamos começar da onde hoje? Então, peraí, só um pouquinho. Ok, maravilha. Paulo, você dá um tom, né? Eu sou um mero convidado. Você professor. dá um tom. Então tá ótimo. Então, vamos começar de coisas que se relacionam com a capacidade de absorção de proteína, que é outra coisa que o pessoal tem dúvida, né? E eu acho legal porque de todos os macronutrientes, Marcelo, parece que o pessoal se preocupa muito com proteína, sabe? É o principal fato da gente, às vezes, sentar aqui e responder pergunta, porque é a quantidade, é o tipo, é o momento, em relação até a suplementos, né? Tipo disso, daquilo. Mas vamos começar do início, que é o seguinte, que o pessoal às vezes despreza ou desconhece que a gente precisa ter uma quantidade de energia para conseguir fixar a proteína. Perfeito. O que você conta pra gente em relação desse equilíbrio que tem que existir? Porque proteína é um nutriente termogênico, né? Ele, para ser fixado, ele gasta energia, né? Quanto que a gente precisa de energia para fixar a proteína? Por que isso é importante? De onde vem essa energia? Acho que é bom a gente começar daí. Tá, legal. Existe uma coisa... Bom, pessoal, bom dia. Vamos lá. Dica de passagem, eu acho que ontem a live foi bem legal, assim como no dia anterior. Deu uma movimentada interessante aqui nas perguntas e de fato, a proteína entra como um ponto bem interessante. A gente vê até no contexto das perguntas. Quando a gente pensa, até bate com uma pergunta de um dos colegas aqui que colocou essa relação da proteína. Existe uma coisa que a gente fala, pessoal, que é quilocaloria não proteinada por grama de nitrogênio. O nome é complexo, mas na verdade é o seguinte: quantas calorias de substratos energéticos que não contêm nitrogênio eu preciso consumir para ter o anabolismo? Então vamos entender o seguinte: o que é uma proteína? Uma proteína é uma sequência de aminoácidos.
porque então a gente tem uma sequência de aminoácidos que constroem uma estrutura proteica. Né, Paulo? Você me permite, eu acho que é legal a gente passar assim esses detalhes, né? Sim. E o que é um aminoácido? Um tem aminoácido um monte de gente anotando aí no caderninho e, se preparando até para a prova, é isso aí. É isso aí. O que o aminoácido tem? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Se a gente tirar um nitrogênio, sobra carbono, hidrogênio e oxigênio, ou seja, sobra a mesma estrutura de um carboidrato, eu digo assim, um esqueleto de carbono. Por isso que eu estou chamando a atenção, por quê? Quando a gente tira um nitrogênio de um aminoácido, ele se torna uma estrutura que pode ser utilizada como substrato energético, assim como um carboidrato, assim como um lipídio. Então, entendam, proteína, uma sequência de aminoácidos apresentam, então, nitrogênio. E eu falei no início que a gente precisa, qual a relação de quilocalorias não proteinadas por grama de nitrogênio. Então, quais são as quilocalorias não proteinadas que nós temos na dieta? Lipídios e carboidratos. Então, nós temos uma relação de quanto de energia de substratos que não tem nitrogênio, ou seja, que não tem nitrogênio, são carboidratos e lipídios, que a gente precisa consumir para ter uma relação ótima de anabolismo. Então, veja, isso é uma relação que a gente põe na ponta do lápis para que a gente tenha uma relação de 100 para 1 e de 120 para 1, para que a gente tenha um aporte energético favorável para que esse nitrogênio, em meio a esses aminoácidos, ou seja, esses aminoácidos possam, de fato, ser consolidados ali num contexto de síntese proteica e ganho de massa muscular. O que acontece? Essa é a regra máxima. A gente aprende isso lá na graduação na hora de se calcular uma dieta. Aí você fala assim, bom, quer dizer que se eu não fizer isso, eu não vou ter resposta anabólica? Não, isso na verdade não é. A gente tem trabalhos que mostram que quando a gente até faz restrição calórica e aumenta o teor proteico, em determinados cenários, nós conseguimos ter ali uma resposta anabólica. Por quê? Esse aumento da quantidade proteica, nós já estamos entendendo que essa proteína, quando ela perde esse nitrogênio, ela também pode ser utilizada como substrato energético. E aí você aumenta o teor proteico numa perspectiva de mitigar os processos de perda e, claro, também ter ali uma certa resposta anabólica. Mas aí alguém pode pensar assim, então quer dizer que é só eu aumentar proteína que eu levo aumento, né? Quanto mais proteína eu consumir, maior vai ser a minha resposta anabólica? Não. Aí é por isso que o Paulo está colocando essa quantidade de energia que a gente precisa na dieta. Isso não é verdade. Tanto que a gente tem recomendações de ingestão proteica, quando a gente fala de anabolismo, de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilograma de peso magro, ossos, músculos e vísceras. Isso em condições de uma dieta normocalórica. O que é uma dieta normocalórica? Uma dieta no qual a quantidade de calorias que eu consumo equivale com o gasto que eu tenho ao longo do dia. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Então, quer dizer que se eu faço isso e aumento ainda mais a quantidade proteica, a minha resposta anabólica ainda vai ser maior? Não. A gente tem estudos comparando dietas com 1,8, 2 gramas de proteína, com dietas com 4,4 gramas de proteína, 5,4 gramas de proteína, e a resposta anabólica é exatamente a mesma. Entendo quando eu chamo de resposta anabólica uma intervenção crônica, por exemplo, de 8 semanas, 12 semanas, tentando aqui buscar uma hipertrofia do músculo esquelético. Então percebam que é dentro desse contexto que tanta problema travadinha aqui. Isso não vai refletir em ganhos maiores de massa muscular. E aí eu gosto de dizer o seguinte, cara, músculo gosta de aminoácido na quantidade certa e no momento certo. Eu digo até, eu ouso dizer, que o músculo ele chega a ser refratário
ao excesso de proteínas. Pois ele diz o seguinte: não me dê mais proteínas, que eu não vou reverter isso em síntese proteica aumentada ou maiores níveis de ganho de massa muscular. Então, esse é um ponto importante, que não é sair consumindo proteína. Nós temos um range, uma faixa, para que a gente consiga ter uma ótima sinalização de síntese. Salvo isso, o que falta na dieta para a gente otimizar os ganhos? É justamente a energia de estruturas não nitrogenadas, ou seja, a energia a partir de carboidratos e lipídios. Aí você fala, qual dos dois que eu vou pesar? Qual dos dois que eu vou levar à frente? Carboidratos ou lipídios, para aumentar essa densidade de energia? Aí eu pergunto, você treina? Se você treina, você precisa de energia nesse músculo. Você precisa de glicogênio. E glicogênio está associado também à sinalização de proteínas associadas à síntese proteica, né, de marcadores associados ao anabolismo. Então, o que eu vou privilegiar nessas quilocalorias não proteinadas? Carboidratos. Preciso de lipídios? Claro que preciso de lipídios. Existe uma relação importante de lipídios, por exemplo, com a própria sinalização hormonal. Perfeito. Então, para isso, existe essa relação entre quanto de energia, e vamos entender energia olhando para esses substratos não nitrogenados, carboidratos e lipídios, para o quanto de proteína que eu vou colocar. E aí talvez alguém fale assim, mas eu vejo o pessoal comendo muita proteína. Veja, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Tirei o nitrogênio, e sobra uma estrutura que pode ser utilizada como energia. O que o pessoal faz? Então, eu vou fazer restrição calórica. Na restrição, eu vou aumentar o teor de proteína, numa perspectiva, pois sabendo que essa proteína também pode ser utilizada como substrato energético, só que essa proteína, ela atua no cérebro, por exemplo, o cérebro responde, como eu falei anteriormente, às dietas ricas em proteína, gerando mais saciedade, o que te ajuda a se manter em restrição calórica. E o fato dessa proteína ser utilizada como substrato energético, a gente entende que há um aumento no efeito térmico dos alimentos, ou seja, a gente gasta um pouquinho mais de energia para metabolizar a proteína, e dentro desse cenário, não é que você vai ter níveis anabólicos maior, você simplesmente vai mitigar os processos de perda de massa muscular inerentes à restrição calórica. Então, quando você observa uma dieta que tem mais proteína, é basicamente uma dieta para tentar minimizar a perda e restrição calórica. É basicamente isso. Então, esse é um ponto importante. Veja que interessante aonde que nós chegamos com a nutrição. Antigamente, a gente falava só de proteína para anabolizar. Hoje, nós estamos falando de proteína como uma ferramenta importante nos processos de emagrecimento, quando nós olhamos não só para a redução da gordura, no sentido desse efeito térmico, que é um pouco aumentar, mesmo que discreto, ainda assim ele é valioso, mas, sobretudo, em preservar massa muscular em meio às dietas de restrição calórica. Enfim, só para concluir, se eu quero anabolizar, puxando o gancho do que o Paulo começou a falar, que é quanto de energia eu preciso, essa relação de quilocalorias não proteinadas por grama de nitrogênio, ela é uma relação ótima para que a gente tenha um máximo de sinalização. E para isso existem os cálculos que avaliam, então, quanto de energia eu preciso para aquela quantidade de proteína, que no anabolismo, numa dieta normocalórica, a gente já viu que não precisa de ser muito, né? Nós temos resultados ali de 1,6 gramas de proteína a 2,2 gramas de proteína por quilograma de peso máximo. Espero aqui não ter complicado muito, mas acho que é um ponto extremamente importante. Vai lá, Paulo, segue daí. Mas a gente retoma, Marcelo, daquilo que a gente estava falando ontem do ambiente anabólico, né? E por que eu acho legal falar de proteína? O pessoal também entender que não é só proteína, né? Que senão você vai fazer um xixi caro, né? Você vai tomar toda a proteína do mundo e vai fazer um xixi caríssimo.
e que existe uma questão que vai além da questão nutricional, que é o que você falou agora, que é a questão de sinalização. Né? Então, a proteína para a gente, ela aumenta a produção de TSH no sistema nervoso central, ou seja, você melhora a função central tiroidiana, você estimula uma resposta sacietógena, até por conta desse aumento do TSH, porque o TSH, né, na produção no hipotálamo, ele faz com que você tenha uma resposta sacietógena, ela faz com que você tenha como é que fala? Se a gente pega, por exemplo, whey protein, se a gente pega um suplemento nutricional, não é só a função de proteína que ele tem. Então a gente tem a Alan Hayes, Paul Cribb, tem o Luc Van Loon, tem um monte de pesquisador mostrando que a proteína, ela sinaliza o que é o ganho de massa muscular. Então é uma coisa que atravessa o que é simplesmente vamos fazer, né, um aporte de material de construção. Né? Só que esse aporte, ele depende também de carboidrato, porque se esse ambiente anabólico, né, ele não tem uma quantidade de mínima energia, primeiro, que essa proteína começa a ser utilizada para obtenção de energia. Né? Porque é o que você falou, é um hidrocarboneto que tem lá um radical nitrato, né? E aí acaba sendo como se fosse um hidrocarboneto mesmo, né? E que tem outras coisas que sinalizam anticatabolismo, que não é só sinalizar anabolismo, né? É sinalizar um anticatabolismo que vai fazer com que a gente tenha essa perda da eficiência da síntese proteica. Né? Lembrando que quando a gente pega, por exemplo, a função, se a gente falou da proteína na função tiroidiana central, a gente fala de energia na função tiroidiana periférica, que é a transformação de T4 em T3. Então, o carboidrato e a gordura, eles fazem, respectivamente, o aumento da deiodinase tipo 2, que transforma o T4 em T3, ajudando, sendo pró-metabólico, né? E a gordura ativa aqueles receptores de sal biliar, né, tipo TGR5, que transforma também o T4 em T3. E que, quando você trabalha nessa direção, você também diminui o que é a transformação de T4 em T3 reverso e aumenta a depuração do T3 reverso nos rins. Né? Para a gente, eu tenho essa preocupação em falar para as pessoas, porque elas sentam aqui todo dia, Marcelo, elas falam assim, mas a quantidade de proteína e carboidrato, como se a gente estivesse discutindo número, né, de construção. Né? Eu preciso de 10 tijolos para montar essa parede. Não é essa só a questão. Né? Ou preciso de 5 sacos de cimento para construir esse cômodo. Não é esse o problema. O problema é maior ainda. Ele vai interferir naquilo que é a condição geral para a gente conseguir ter essa construção. Eu acho que você colocou, a gente precisa entender que toda essa relação, ela está associada ao ambiente anabólico e, sobretudo, existe uma relação entre o que você ingere e a orquestra hormonal. Se ingere de menos, impacta negativamente os hormônios tiroidianos, impacta negativamente os hormônios sexuais, aumenta os hormônios glicorreguladores. Se eu ajusto essa ingestão de energia, eu amenizo o impacto de excesso de sinalização de hormônio glicorreguladores e otimizo o eixo hipotalâmico hipofisiário tiroidiano, como você colocou, melhorando o perfil dos hormônios tiroidianos, fundamental, por exemplo, o reparo e remodelamento da célula muscular pela mobilização também do tecido adiposo e a própria sinalização dos hormônios anabólicos. A testosterona numa sinalização de síntese, o perfil, por exemplo, de hormônios sexuais femininos importantes no reparo e remodelamento muscular. Então, tudo isso diz respeito à orquestra hormonal. E aí, Paulo, se você me permite aqui, você começou falando uma coisa que eu acho importante a gente salientar. Síntese proteica não implica em hipertrofia. Síntese proteica não é hipertrofia. E aí eu quero explicar isso para vocês. Síntese proteica é uma fotografia do momento que eu criei o estímulo. Então, por exemplo, se eu quiser pegar uma cadeira, começar a jogá-la aqui para cima, até eu gerar uma exaustão nesse músculo e colocar uma proteína para dentro, eu sinalizei uma síntese. Se eu pegar uma foto ali
nos minutos que precedem esse estímulo, que passam desse estímulo após esse estímulo, nós vamos observar, então, que houve um aumento de síntese proteica em X minutos, aquela curva bonita de síntese. Isso necessariamente quer dizer que é hipertrofia? Não. A hipertrofia é uma resposta crônica de sinalizações de síntese, mas que o ambiente também proporcione, né, processos catabólicos em menor situação, ou seja, síntese e catabolismo, síntese e catabolismo, síntese e degradação. Então, esse rácio essa relação entre o quanto que eu sintetizo e o quanto que eu degrado, que o produto final disso, de uma forma crônica, me dá hipertrofia. Então, atenção, eu posso estar fazendo sinalização de síntese e não necessariamente estar gerando hipertrofia de forma crônica, porque hipertrofia depende do ambiente, o quanto de energia que eu consumo, se eu me estresso, se eu tenho um sono adequado. Eu posso ter feito o meu treino, consumido a minha proteína e gerado síntese. Então, síntese é uma coisa, hipertrofia é outra completamente diferente. E aí, Paulo, já que a gente entrou na história do glicogênio, que eu sou fascinado pelo glicogênio, tem um trabalho muito legal que ele avaliou o seguinte: ele botou os grupos para fazerem o mesmo estímulo mecânico. Tá? Vamos imaginar que os caras estão fazendo aqui um agache, estão fazendo agachamento. Um grupo foi submetido a essa intervenção com, além do aporte proteico, com um grande aporte de energia. Esses caras chegaram com glicogênio muscular. Vamos imaginar que os carboidratos ali naquele quadríceps, naquela coxa, naquele glúteo, estão lá em cima. Os caras chegaram com muito glicogênio muscular. E o outro grupo falou assim, cara, vocês vão consumir muita proteína. E aí os caras consumiram proteína, inclusive, antes do treino, fizeram uma transição com proteína e proteína depois. Ou seja, uma quantidade de proteína, né, bem grande, mas uma quantidade de carboidratos reduzida. E aí o que eles avaliaram? Sinalização de síntese e sinalização de degradação. E aqui que foi muito legal. Eles viram que, ok, a sinalização de síntese, ela era até muito parecida nos dois grupos. Mas existe umas proteínas chamadas, são proteínas de degradação, que uma eu vou chamar especial a atrogina 1. O que é essa atrogina 1, pessoal, para vocês entenderem? É mais ou menos assim, ela é como se fosse um selo para o organismo. Fala assim, bom, eu quero catabolizar aquele músculo. Então é como se aquela atrogina 1 fosse lá e colocasse um selo, né, para o organismo falar, olha, pode ir lá agora naquela proteína, existe uma estrutura, eu vou aqui falando caspases. O que são as caspases? Sabe um Pac-Man? Quem já jogou Pac-Man? Eu gosto de fazer essas analogias, aquele bichinho amarelo. Então a atrogina vai lá, é um selo, coloca ali, o Pac-Man vai lá, então eu tenho que degradar aquela proteína, então esse Pac-Man vai lá e degrada. Então, o que é isso? Mostrando que essa atrogina 1, nos indivíduos que estavam em déficit de glicogênio, ou seja, com baixas concentrações de glicogênio, estava aumentada em horas após o treino, após o estímulo mecânico. Então, entendam isso. A sinalização de síntese foi ótima, mas a sinalização de degradação aumentou nos indivíduos que estavam com glicogênio baixo. Ou seja, nós estamos dizendo que ele teve síntese, mas que o ambiente não estava anabólico. Então, é esse ponto que as pessoas têm que tomar cuidado. Sinalizam muito bem, vão para o treino, consome a sua proteína, mas esquece do montante energético por um medo de transformar energia em gordura. E esse medo de transformar energia em gordura acaba depondo contra a sua resposta anabólica. Então, atenção, restringir energia da dieta vai gerar mais sinalizantes para catabolismo. Então, eu preciso ter uma ingestão adequada de energia. Puxa, mas é possível conseguir as duas coisas? Perder gordura e ganhar massa muscular? Sim, é possível. É possível desde que a gente faça essa estruturação. E aí tem uma história ainda, Paulo. Eu vou aqui, se você me corta se eu tiver, tá?
existe aquela coisa que é um indivíduo que está em vantagem anabólica. O que é um indivíduo que está em vantagem anabólica? Isso a gente vê muito no consultório, tá? É aquele cara que diz que treina. Diz que treina, diz que treina, diz que treina, diz que treina. Né? Só que ele, na verdade, não treina, né? Ele vai para a academia. E aí, ele vai no teu consultório, você monta uma dieta de restrição calórica para ele, porque ele quer emagrecer, você aumenta o teor proteico, e aí ele começa a ir para essa academia, começa até se contrata um personal, talvez, e começa, então, a ter treinos mais adequados, treinos mais satisfatórios, treinos, né, estruturados, melhorou o consumo proteico dele e ajustou a quantidade de energia, que mesmo em restrição, tem uma quantidade de energia organizada para uma sinalização adequada. Ele é um cara que vai conseguir reduzir gordura, ganhando massa muscular em meio a um cenário de restrição. Aí esse cara começa a se tornar um sujeito experiente na musculação. E aí ele vai manter essa dieta o tempo inteiro. E a gente vai perceber o quê? Ele vai começar ele vai ter ganho, às vezes, nos primeiros meses, 2 meses, 3 meses, aquela resposta desse sujeito que está em vantagem anabólica. Depois disso, os ganhos praticamente deixam de existir. Por quê? Agora começa a gente ter que olhar ainda mais para esse ambiente, começar a aportar um pouco mais de energia para esse sujeito. Então, é um monitoramento entre o quanto de energia que eu preciso para aquele estímulo mecânico que ele está dando e dentro, considerando toda essa orquestra hormonal aqui, que a gente sabe que carboidratos, proteínas e lipídios acabam impactando de forma significativa. Desculpa se eu Não, imagina. me alonguei. É extremamente necessário você falar isso, porque assim, isso toca alguns pontos que eu lembro de falar, quando você fala de vantagem anabólica, não é uma situação anabólica, né? É uma probabilidade, porque o que eu explico para o meu paciente? Explico o seguinte, que a questão da proteína, ela não resolve todo o problema, porque é como se fosse uma escadinha. Balanço nitrogenado, síntese proteica e a hipertrofia. E que o que a gente tem nessa escadinha é como se fosse uma velocidade, é como se fosse uma escada rolante. Isso daqui vai descendo o tempo inteiro. E que a gente vai subir, né, como se a gente estivesse subindo uma escada rolante ao contrário. A escada rolante está descendo e a gente está subindo. Por quê? Porque a gente tem consumo de energia para viver. Então a nossa vida é justamente brigar contra uma situação de nadar contra a corrente, onde o nível de energia que você oferece, ele vai regular nessa escadinha essas 3 situações. Eu dou um pouquinho de energia, eu consigo equilibrar o balanço nitrogenado. Eu dou mais um pouquinho, eu melhoro o que é a síntese proteica. Eu dou o ideal, e não é muito, é o ideal. Aí eu tenho hipertrofia. Por que não é muito? Porque quando eu subo além do ideal, eu começo a fazer a seguinte situação. O corpo ele começa a desacelerar a velocidade de captação dessa energia, porque ele entende que existe uma condição que pode ser potencialmente danosa. Então ele faz a resistência à insulina. É quase como se o teu corpo, nessa subida da escada rolante, ele diminuísse a velocidade dessa escada para você não cair tentando fazer isso. Então, nessa sequência, o que eu preciso que as pessoas entendam que isso, inclusive, funciona o dia inteiro. Então, não é porque eu comi um pós-treino depois do treino, né, que eu, não, já entreguei minha quantidade de energia necessária. Porque essa escadinha, ela está acontecendo. Essa esteira rolante, essa escada rolante, ela não para, porque a gente está vivo. Então, o alimentar, ele tem um momento, né, o time do nutriente, você já citou, mas ele tem também essa necessidade de distribuição ao longo do dia, né, para que você consiga manter-se na vantagem anabólica, para que você possa ter anabolismo de fato, para que você possa ter hipertrofia de fato, que é uma condição determinada pelo estímulo, né, que é o treino que você falou, e aí a gente supondo que esse treino ele está numa quantidade, numa intensidade adequada, mais essa fluência de nutriente. E eu acho que uma das pessoas que eu mais gostei de, assim, um dos trabalhos mais legais, né, foi aquele trabalho da Louise Burke com o Stuart Phillips, né, eles fazendo o fracionamento dessa proteína ao longo do dia,
E eles chegando à conclusão de que a melhor resposta, e aí não foi analisado o breakdown, né? Foi analisado só a síntese. A melhor resposta de estímulo de síntese era quando a gente tinha um fracionamento a cada mais ou menos 3 horas. Eles chamaram como é que era o termo? Eles chamaram de bulking quando você tinha 40 gramas de proteína, aliás, 80 gramas de proteína oferecidos, né, em 2 doses de 40, né, uma a cada 12 horas. Esse trabalho foi o do José Areta. Acho que é esse. É isso, do grupo do José Areta. Isso. Perfeito. Que participou, a Liz Burke e o Stuart Phillips, né? Isso, e aí eles fizeram o bulk, que era 2 doses de 40, aí eles fizeram 4 doses de 20 e aí eles fizeram 8 doses de 10. Porque eles falaram assim, se fazer fracionamento, quanto mais melhor, então vamos fazer 8 refeições de 10 gramas de proteína. E aí eles observaram que os extremos, ou seja, quando você faz 8 doses de proteína ou quando você faz só 2, você tem uma baixa resposta anabólica. E quando você faz, né, 4 doses, que seria uma média de, como a gente está falando do intervalo aí de 12 horas, onde foi estudado, seria uma média de 3 horas entre cada dose de proteína, foi o que seria ideal para o esquema de síntese. Mas que nessa... E aí você lembrou, gente, pelo amor de Deus, tem a degradação, né? Não é só oferecer síntese, até porque o exercício, ele oferece estímulo de degradação, né? E aí você lembrou, né, da caspase, e que a gente lembra das caspases, a gente lembra das calpaínas, que são as proteínas derivadas do cálcio, que são ativadas pelo cálcio da contração muscular para fazer a quebra desse músculo que está debilitado e fazer uma reconstrução do músculo mais forte. Até porque se a gente não jogar fora o músculo fraco, a gente não faz músculo forte. Perfeito. E nessa distribuição do dia, né, o que é importante? É você saber que você não está construindo músculo, você está substituindo o músculo mais fraco por um mais forte. Fala um pouquinho pra gente nesse fracionamento alimentar, porque isso também é uma coisa que o pessoal... né, não, mas se eu fizer 3 refeições por dia eu emagreço. Verdade, emagrece. Mas depende também de como você faz tudo. Eu acho que isso é um tema controverso, é bem polêmico ali ultimamente. Acho que é um tema bem bom da gente discutir. Vou até botar o iPad aqui do lado, que a gente vai entrar nesse mérito. Olha só, vamos primeiro puxar esse gancho sobre número de refeições em 2 cenários, emagrecimento e composição corporal. Quando eu falo composição corporal, a gente está pensando sempre que eu quero reduzir gordura, mas também melhorar a massa muscular. Emagrecimento, eu estou simplesmente pensando em baixar meu peso e emagrecer e ponto final. E aí tem estudos que comparam assim, eu ingeri a mesma quantidade de calorias, tem lá 2 dietas de 1.900 calorias, tá? Um grupo fez 6 refeições e o outro grupo fez 2 refeições. Qual o grupo que emagreceu mais? Os 2 grupos emagreceram da mesma forma, na mesma quantidade. Estamos falando de simplesmente peso corporal. Ou seja, a distribuição calórica, ela é soberana. Seja eu consumir em 6 refeições ou em 2 refeições, tá? Não houve diferença. Além disso, mas se eu comer em mais refeições, eu tenho mais efeito térmico, eu gasto mais energia, o meu metabolismo fica mais acelerado, mais incrementado? Não. A gente falava isso há anos atrás. Não, fracione mais para você aumentar o seu gasto energético. Não. O que determina o gasto energético é o montante calórico. Ou seja, de 2 a 6 refeições, se a ingestão calórica for a mesma, nós vamos ter ali o mesmo processo de emagrecimento. Agora, atenção. Esses mesmos trabalhos, tiveram 2 bem específicos, avaliaram a sinalização de síntese. E viram que os indivíduos que fracionaram mais esse teor calórico, no processo de sinalização de emagrecimento foi parecido. Mas quem fracionou mais, a tendência de sinalização de síntese foi maior, e para os indivíduos que consumiram menos refeições, a sinalização foi negativa. Opa, então peraí. Se eu quero só emagrecer, cara, eu vou bater 1.900 calorias por dia. Estou dizendo que é 1.900, estou dizendo no caso do estudo. Se eu for fazer uma refeição ou 5, não importa, eu vou emagrecer.
mas eu quero olhar para o meu músculo. Se eu quero olhar para o meu músculo, eu preciso ter um pulso de aminoácidos na corrente sanguínea para eu minimizar ou mitigar esses processos de degradação e otimizar o processo de sinalização de síntese. E aí o Paulo citou o estudo do José Areta, que, junto com a Burke, o Phillips, enfim, que diz o seguinte, olha, fiz um treino, esses caras consumiram 1,5 gramas de proteína no estudo, e depois foi dado 80 gramas de proteína após o esforço físico. Fracionaram 40 gramas, quando falam 2 doses de 40, ou 4 doses, 80, fizeram 20 gramas dividido em 3 horas, 4 doses de 20, ou fizeram 8 doses de 10. E falaram assim, olha, os 3 grupos tiveram síntese proteica. Os 3 grupos tiveram aumento de síntese proteica. Mas o grupo que fracionou de 3 em 3 horas teve uma otimização maior dessa síntese. E aí é onde um outro trabalho mostra que fazer o fracionamento da proteína pode aumentar a síntese proteica em torno de 25%. Então, o que eu quero? Vamos aqui fazer uma hierarquia. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que eu preciso bater a quantidade de proteína total. Então, esquece esse negócio de achar que você vai tomar só a proteína depois do treino, que fez a sinalização de síntese, que tá bom. Perfeito. Então, primeiro ponto, é muito mais importante você olhar para a sua proteína nas refeições do que essa proteína que você está consumindo depois do treino. Perfeito. Isso é muito mais importante. O macro é soberano sobre o micro. Atenção a isso. O macro é soberano sobre o micro. O quanto você consome no dia é muito mais importante do que aquele momento. Só que a gente quer otimizar. Então, quando a gente quer otimizar, a gente quer valorizar tudo. Tanto o macro quanto o micro. Beleza? Tá. Eu não vou ter anabolismo se eu não comer de 3 em 3 horas? O estudo dele já mostrou que sim. Nós estamos falando de otimização. E aí, vou dar uma informação que eu acho que é valiosa, tá, Paulo? Um outro estudo falou assim, mas quando eu faço o exercício físico e consumo uma proteína, até qual é o máximo de tempo no qual a gente observa uma sinalização anabólica? Perfeito. Bom, existe um estudo que os caras compararam diversas soluções com proteína e aminoácidos, levaram indivíduos ao exercício e avaliaram essa curva de síntese. E viram que o músculo responde a essa sinalização de síntese mediante estímulo mecânico, que eu treino, e consumo de aminoácidos em até 5, 6 horas após o estímulo mecânico. O que eu quero dizer com isso? Que dentro de uma analogia de distribuição energética proteica da dieta, você pode ali trabalhar com fracionamento, por exemplo, aí já tem um outro trabalho que mostra qual é o número ideal de refeições para a sinalização ali de construção de músculo. E eles estão falando ali em torno de 4 refeições ao dia, 5, no sentido de você respeitar essa curva, essa cinética, essa velocidade de aparecimento de aminoácidos no sangue dentro, e essa interpretação do sinal anabólico ali em torno de 5 horas. Então, se eu colocar em 3, tá valendo? Claro, o trabalho mostra isso. Mas se eu não pudesse ser em 3, eu pudesse ser um pouquinho mais em 5, tá tudo bem, desde que você bata a proteína total. Então, por exemplo, você imagina aqui, Paulo, você prescreve aí, o cara é promotor de justiça, tá? E o cara quer anabolizar. Aí o cara almoçou meio-dia. Aí, 3 horas da tarde, o cara tá no meio de uma audiência, tu vai pedir pro cara abrir uma matula com frango, colocar no meio da audiência, né? Ou então o sujeito, espera só um pouquinho, vou tomar meu... 2 palitos. Né? Aí o cara, eu sei que eu tenho um lastro um pouquinho maior. Então, às vezes você vai fazer o seguinte, às vezes o cara vai fazer um almoço 1 hora da tarde e vai fazer uma refeição às 18 horas, ele tá anabolizando, cara, ele tá anabolizando, batendo a ingestão proteica. Então, tanto que uma última revisão sistemática lá do estudo sobre proteína mostrou, olha, o consumo pode ser ali entre 3 e 5 horas, outros falam de 3 e 6, que é exatamente juntando a informação desses estudos. Então,
atenção a isso. Faça um fracionamento e atenção à quantidade proteica total. Fiz isso, agora eu vou preocupar com a energia. Como é que eu preciso distribuir a minha energia? Ponto. Eu posso botar essa energia junto com essa proteína, eu posso colocar essa energia em outro momento que eu sinta um pouco mais de fome, eu posso colocar essa energia no meu maior momento de densidade de gasto metabólico, que é o exercício físico, e aí a gente vai brincando com essa distribuição da energia. Então, o fracionamento, eu diria assim, primeiro ponto, soberano, ingestão proteica total. Segundo ponto, o fracionamento no mínimo nas principais refeições. Terceiro ponto, começo então a fazer um fracionamento mais estratégico a depender, né, do momento que eu estou ali vivenciando no esporte. Por quê? Cara, se você pega um cara que começou a treinar, só de você ajustar a proteína para ele, Paulo, o cara já vai ter uma resposta. E aí é como você falou, a história da escadinha. O que a gente pode ir fazendo para ir otimizando isso? Cara, o cara está evoluindo, o cara está treinando bem. Poxa, então será que a gente não pode fracionar aqui? Será que a gente não consegue colocar uma refeição aqui agora com proteína nesse momento? E aí você vai... O problema, cara, é porque todo mundo quer já pegar, já quer fazer tudo que é o... natura, tudo no primeiro momento, cara. E às vezes é a mesma coisa que eu sair para correr, o cara sair para correr, não tá treinado, vai querer fazer uma maratona no outro final de semana. É a mesma coisa que pisar no acelerador de uma vez e tirar o pé da embreagem. O carro não sai mais rápido, ele patina. Agora, o que você falou tipo que é sensacional, que é uma coisa que eu sempre esqueço de falar pro pessoal, é que as esteiras de síntese proteica e as esteiras de degradação proteica, elas são diferentes. Síntese proteica é P6S6K, é mTOR, é o que mexe com proteína. A esteira de degradação é outra, é o bictina proteassomo, caspase, calpaína, MEC. Então, a arte que a gente tem, né, quando o nutricionista ele se envolve naquilo que é fazer uma programação que crie um meio anabólico, um ambiente anabólico, para dar uma chance anabólica para essa pessoa melhorar, ela é uma programação que visa equilibrar a síntese e equilibrar também a degradação. E que essas coisas, elas ficam mexendo ao longo do dia, e tem uma hora que uma supera a outra, e tem uma hora que a outra supera uma, e assim vai. E que, de certa forma, existe uma questão que é o que são as prioridades em cada esteira dessa. Se a gente olha para a síntese proteica, né, o que estimula a síntese? Da proteína estimula a síntese? Estimula a síntese. O exercício estimula a síntese, tá? O Brad Schoenfeld mostrou que estimula a síntese, tá? O carboidrato, a energia, estimula a síntese? Bom, à medida que ele estimula a mTOR, ele estimula a síntese também. Só que quando a gente vai ver degradação, o que acontece? Falta de energia estimula a degradação? Estimula a degradação. Excesso de energia estimula a degradação. Aliás, falta de energia estimula a degradação? Estimula. Se você tiver excesso de exercício, estimula a degradação? Também. Aumento da inflamação? Também. Então, na verdade, o que o pessoal sempre fica fazendo conta, quanto de proteína, quanto de carboidrato, quanto de gordura, ele é uma casquinha do que é o trabalho do nutricionista que mexe principalmente com nutrição esportiva. Porque essa diferença, né, quando você fala, mas qual a diferença da nutrição clínica para a nutrição esportiva? É que quando você coloca o item exercício, esse equilíbrio síntese e degradação, ele modifica. E aí o nutricionista ele tem mais uma variável que ele tem que lembrar, por quê? Porque por mais que você tenha um aumento dos processos de síntese, você também tem um aumento dos processos de degradação. E é como se você colocasse um acelerador nisso. Por quê? Quando você cria uma demanda metabólica, você cria uma necessidade de você também obedecer essa demanda. É aquela história. Eu quero morar numa mansão, mas uma mansão tem mais gasto. Então, a hora que você vai morar numa mansão, você vai ter o gasto com o jardineiro, você vai ter o gasto com o vigia, você vai ter o gasto com o porteiro, você vai ter o gasto
com mais água, você vai ter mais luz, você vai ter uma equipe de faxina que já não é mais só uma pessoa que vai fazer. Então, eu quero ter um físico mais musculoso. Legal. Você vai ter mais gasto calórico, você vai ter mais necessidade proteica, mas também, ao mesmo tempo, não é dar isso de qualquer jeito. Tem uma forma de entregar isso. Por quê? Porque esse equilíbrio entre síntese e degradação, ele ocorre a cada minuto. E se num determinado momento, eu fiz o exercício, subiu síntese, subiu um pouquinho degradação. Não comi, caiu síntese, subiu um pouquinho degradação. Mas agora eu comi, mas eu só dei proteína, subiu síntese, mas degradação ficou. Agora eu dei energia, subiu síntese e caiu degradação. Então, essas coisas, elas vão se equilibrando dinamicamente ao longo do dia. Então, a vida dessa pessoa, o que é a função metabólica dessa pessoa, ela não é uma foto para você definir simplesmente 2,2 de proteína com 2 gramas de gordura, de carboidrato por quilo. Não, é um filme que vai sendo passado ao longo do dia para você poder ir regulando isso toda hora. O problema, a gente não vê. Você não tem essa coisa de ficar, por exemplo, como se fosse uma balança equilibrando os pratos. Você tem que ter essa programação, que é a programação que o nutricionista faz na realidade, para fazer esse ajuste e oferecer o melhor ambiente anabólico possível e dessa forma essa pessoa ter a chance, né? Porque não tem garantia, ter a chance de desenvolver a musculatura, dependendo do que é a qualidade do exercício, do que é a qualidade do descanso, das questões fisiológicas envolvidas, se essa pessoa ela tem uma genética boa ou se ela tem alguma doença crônico-degenerativa que interfira nesse processo, né? Foi muito legal você lembrar isso. Isso é uma coisa que eu, por exemplo, não lembro de falar pro pessoal. E é o seguinte, Paulo, é bacana essa discussão porque você falou um ponto que eu acho que é importante de salientar. Cara, o exercício físico, a gente sabe que ele traz uma série de benefícios. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas o exercício físico é um fator de injúria. O exercício físico é um fator de insulto, é injúria. Tanto é verdade isso, que nós temos ativação de leucócitos depois do exercício, ou seja, células do sistema imune. Sim. Por quê? Nós temos que migrar essas células do sistema imune para o músculo que sofreu, então, esse microtrauma, que a gente quer uma adaptação chamada de microtrauma adaptativo, lá naquele músculo, que você fez a rosca bíceps, por exemplo, o sistema imune vai lá e gasta-se energia, leucócitos ativados aumentam o gasto de energia. Então, o exercício físico, ele é um fator de injúria. Então, o exercício físico, ele pode deixar de ser o seu parceiro e ser o seu algoz se você não ajusta esse cenário de oferta de energia. E eu acho que hoje, Paulo, as pessoas escutam muito sobre síntese, né? O cara sabe que precisa treinar. Puta, ele pegou lá a metodologia de treino, tal, fez. O cara sabe que precisa consumir a proteína, tal. Mas ele não gerencia o ambiente dele. É um cara, como você falou, ele não dorme bem. Ele tem o resto do dia padrões, muitas vezes alimentares, que não condizem com a resposta anabólica. É um sujeito altamente estressado e é um sujeito que ele faz o estímulo muito bem, mas o hábito nutricional dele ao longo do dia não favorece essa mitigação do catabolismo. Então ele treina, ele até se preocupa em consumir a proteína, mas o ambiente dele não favorece a hipertrofia. Então ele tem a fotografia da síntese, mas não tem a resposta crônica, que é a hipertrofia. Então, atenção, isso é um ponto fundamental. Todo mundo está aprendendo a estimular, a sintetizar, a sinalizar a síntese, mas não tem a referência do que é o ambiente anabólico. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você chega no nutricionista, você transfere toda a responsabilidade para o nutricionista. Vai falar assim, a dieta do cara não funciona. Cara, a dieta do cara funciona. O cara sabe quanto proteína prescreveu, o cara buscou ajustar a quantidade de energia de acordo com o teu treino, mas que você não dá regularidade nesse hábito alimentar e, sobretudo, não dá regularidade anabólica nas suas 24 horas, nos seus 7 dias na semana, nos seus 30 dias no mês, nos seus 365 do ano. E fala, estou patinando. Cara, você está patinando
não transfira a responsabilidade para outra pessoa. Quem patina é você. Então, porque você não está gerenciando o seu ambiente anabólico. O que vem muito a calhar dentro daquilo que é o título da live, né? Que as coisas não têm calendário. Então, nem a franguelhecência tem calendário. Se você faz 3 para ganhar, faz 4 para perder, meu amigo, sentou, né? É isso aí. É isso aí. É uma consistência, enfim. Só para dar um aviso pessoal, vocês estão preocupados, né, que essas lives vão ficar perdidas? Gente, a gente tem um aplicativo, o HealthU, ele vai ter tudo isso guardado, ele vai ter as aulas do professor Marcelo, né, então calma, né? Eu sei que a gente está fazendo um esforço aqui nessa semana da nutrição para falar para vocês, e assim, a gente tem tido cuidado de ir abrindo a cabeça de vocês devagar. Vamos devagar, proteína aqui, lá. Mas hoje é o 3º dia que a gente fala. E vocês notaram que a coisa é bem mais complicada do que simplesmente escolher quantidade de proteína e carboidrato por quilo de peso, que já é um dado que mostra que vocês têm estudado, que vocês têm conhecido, né? E eu sei que dá esse pavorzinho assim quando fala, nossa, degradação, síntese, ambiente anabólico. Então, fiquem tranquilos. Nosso aplicativo HealthU, ele tem esses dados, ele vai ter as aulas, ele vai ter as trocas de conhecimento, né? E ele é desenhado justamente para a gente ter esse local que vocês consigam ver isso a qualquer hora, porque aqui, né, a gente está limitado na live, ser de manhã, pegar as perguntas de vocês no dia anterior para conseguir trabalhar em cima do que vocês perguntaram, que nem as perguntas que a direcionamento do que foi o assunto de hoje foi a partir das perguntas que vocês deixaram no Instagram do professor Marcelo ontem, tá? E é claro, a gente vai, né, tem obrigações, tem responsabilidades, não vai conseguir ficar sempre falando para vocês. Mas vocês têm esse local, o aplicativo, o HealthU, que vocês vão ter tudo isso, aulas, lives, essa troca de contato, né? E a coisa vai funcionar, tá bom? Então, simplesmente sentem aí, escutem, deixem o conhecimento fluir. Se você está assistindo essa live depois dela ter sido feita, né? Então, fica tranquilo, tem lugar onde a gente explica essas coisas desde o comecinho, né? É que aqui, como tem uma variedade grande de gente, a gente tem que também, né, pegar mais ou menos do começo e mais ou menos do final. Eu sei que de vez em quando a coisa fica muito profunda, de vez em quando fica muito superficial, mas é para a gente conseguir atingir todos os públicos e vocês conseguirem ter esse conhecimento a mais. Marcelo, eu tô com medo de sumir a live, que nem sumiu ontem, porque deu tempo. Eu deixo para suas considerações finais aí do que foi o dia e mais ou menos o que a gente vai falar amanhã, né? O que vai ser a temática de amanhã, o que você está pensando programar para amanhã. Claro, eu vou deixar o endereço para o pessoal fazer pergunta na tua caixinha de pergunta, mas o que você acha que seria adequado a gente direcionar o papo de amanhã? Eu acho que amanhã a gente pode, de repente, trazer algumas coisas sobre estratégias, assim, discutir algum cenário do que as pessoas fazem em relação, por exemplo, aeróbio e jejum. Vamos lá, o que a ciência está colocando sobre isso? Para quem que se adequa, para quem não se adequa? Ficar sem comer depois do treino é legal, não é legal? Botar uma proteína à noite faz sentido? Sabe, essas coisas assim que eu acho que as pessoas fazem no dia a dia para entender se a gente consegue ali discutir isso e talvez esclarecer alguns mitos e criar algumas verdades ali baseadas em evidência, claro. Então, acho que a gente pode ir para esse lado, tentar trazer. E acho que as perguntas também, é o que você falou, eu estou com uma série de perguntas aqui que eu acho que a gente pode ir discutindo na live de amanhã. Por exemplo, tem uma pergunta interessante que a gente pode discutir amanhã em relação ao volume. Será que eu posso trocar, sei lá, 100 gramas de arroz por 300, 400 de abóbora? Faz sentido? No sentido de aumentar o volume e bater a quantidade de carbo? Então, são coisas assim que eu acho que a gente pode discutir na prática o que é verdade, o que não é, o que realmente tem um fundamento. A gente ir por essa linha, né? Eu vou aqui já pegar alguns pontos para a gente trazer isso amanhã. Então, perfeito. Eu vou fazer um stories agora com o teu endereço, pessoal entrar lá e fazer as perguntas, né, para amanhã. Boa. E vou deixar também, né, o que são os contatos para a gente poder fazer essa programação aí, as coisas elas seguirem andando. Obrigado, professor. Fechou. Tamo junto. Paulo, bom dia, cara. Bom trabalho. Sucesso no dia de hoje para vocês, para todo mundo.
E vamos nos falando. Amanhã estamos de volta. Valeu, Marcelão. Um abração. Com Deus. Até mais. Abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, então não esqueçam, a gente vai ter todos esses conteúdos no aplicativo, no HealthView, tá? Eu vou deixar o endereço do professor Marcelo aqui para vocês no descritivo, para vocês mandarem as perguntas para lá. Eu vou fazer uma história para você, já clica direto, entra no perfil dele, deixa a sua pergunta e aí a coisa vai ficar legal e direcionada para amanhã. Valeu? Beijo para vocês. Até mais. Vou continuar aqui no YouTube, vou continuar aqui no aplicativo do eBurn, só para responder aqui o que são algumas perguntas que mandaram. Então, Gabriel Rosa mandou uma dúzia, nicho feito na escada. Eu não entendi isso, Gabriel Rosa. É realmente melhor? Porque eu já vi isso em alguns lugares e eu particularmente detesto fazer escada. Cara, assim, se você está falando das diferenças dos aeróbios, né? Exercício aeróbico ele é importante desde que você faça, né? O que tem de vantagem da escada em relação ao restante é que a escada, né, ela vai fazer com que você tenha uma ativação talvez um pouco maior do que a musculatura de glúteo médio, né? E isso vai fazer com que você tenha, portanto, um estímulo um pouquinho melhor muscular localizado para você ter a projeção do quadril, tá? Mas não existe uma questão específica falando o seguinte, né, de tipo, tal aeróbico é melhor, né? O melhor, na verdade, é aquele que você faz, né? Esse é o melhor aeróbio, né? Não adianta você selecionar o melhor aeróbio, entre aspas, e você não fazer. Se não tiver dentro da sua preferência, não adianta absolutamente nada. O Alexandre Passos: por que eu tenho estria nos ombros? Então, não sei, né? Precisa ver teu caso, né, Alexandre? Mas normalmente estria é uma alteração do que é a parte mais profunda da pele, né? É como se você estivesse rasgando de dentro para fora. E aí eu te aconselho seguir o perfil do meu irmão, que é dermatologista, Gui Musi Dermato, tá? E aí você pode perguntar diretamente para ele, ele sempre costuma responder. Gonçalo: devemos comer de X em X horas, mas toda comida fica o mesmo tempo no nosso estômago? Ou cada alimento fica tempos diferentes de ser digeridos? Na verdade, Gonçalo, cada refeição, ela tem o seu índice glicêmico, ela tem a sua carga glicêmica, né? Porque é um somatório que você comeu, né? Não existe você ter coisas isoladas. O que tem no estômago, você tem estrias horizontais, que quando você, por exemplo, consome um líquido, né, existe uma tendência do líquido ele ser liberado antes do que o alimento sólido, tá? Mas isso não quer dizer, inclusive, que você vai beber e aquilo vai passar reto, não. É só uma questão de facilitação de esvaziamento mesmo. Agora, se você não está conseguindo fazer a digestão da sua refeição, se você come, por exemplo, a cada 3 horas, o que está acontecendo aí? Você está comendo demais e não está dando conta de fazer a sua esvaziamento gástrico por conta da quantidade, né, do volume alimentar que está tendo. Vamos para perguntas da nossa Nação Muse. Bom dia, Nação Muse. Então, o que tem aqui? Bom dia, Sofia. Fabrício André Talban: bom dia, operei o tendão no manguito rotador faz 7 dias. Eu treino faz 1 ano. Quanto tempo para voltar? Fabrício, isso depende do seu cirurgião, porque depende da técnica que ele usou, tá? Dupla fileira, fileira única, né? Do estilo de ponto que ele fez. Mas assim, em geral, para você voltar a treinar esse ombro direitinho, vai aí de 4 a 6 meses, né? Dependendo do tamanho da lesão, quanto que teve mexer lá dentro, isso daí só o cirurgião pode te falar, tá? Bom dia, Ana Vitória, bom dia, João Henrique, Matheus Cavetti, Vinícius Pinatti, Suzana Ulian, Emanuel, Juliana Pinto Santana: esse aumento na quantidade de proteína com a intenção de menos carboidrato e saciedade é positivo? Então, Juliana, isso é um recurso que a gente usa, né? A gente usa um aumento de proteína para deixar mais sacietógeno na refeição, né? Então, na maioria das vezes, sim, é mais positivo
é um recurso, né? Inclusive, quando a gente constrói a alimentação de alguns pacientes que têm sobrepeso e obesidade, principalmente obesidade, estão numa tendência de perda de peso, a gente coloca o whey protein nas refeições para aumentar a capacidade sacetógena da refeição. Aí você fala, mas aí vai aumentar a proteína. Sim, só que você pode ter uma dieta hipocalórica e hiperproteica, né? Dieta hipocalórica não é sinônimo de dieta hipoproteica, tá? Então é muito possível você ter uma dieta hiperproteica e hipocalórica. Mike, bom dia. Fabrício, a melhor dieta para não engordar é o seguinte, você teve a cirurgia, né? Você não pode fazer restrição de carboidratos, senão você aumenta o risco de infecção e atrapalha a cicatrização. Isso é a primeira coisa. Não existe dieta restritiva para paciente que passou por intervenção cirúrgica, pelo amor de Senhor Jesus Cristo, tá? Segunda coisa, geralmente, entre 3 e 4 semanas depois da cirurgia, a gente costuma liberar o paciente para fazer exercício do lado não operado. Isso chama estímulo cruzado. Isso tem funcionado muito bem com os pacientes do José Carlos, meu chefe, e meus, né? Então esses nossos pacientes a gente põe para treinar, às vezes até com 2 semanas depois da cirurgia, né? Mas para fazer o lado não operado. E a gente nota que existe uma melhora na recuperação do lado operado, por incrível que pareça. Schiller Malheiros, nome do aplicativo. Na verdade, Schiller, você já está dentro dele, né? Você está na ação Muse, você está no eBurn, a gente vai juntar tudo isso, vai fazer a fusão Interligas, na ação Interligas, o eBurn, tudo dentro do HealthFuel, tá? E aí, todo mundo vai ter acesso a todos os conteúdos. O que é mais legal, o que eu mais gosto desse aplicativo? O que eu mais gosto é que ele vai ter todos esses amigos meus, colegas meus, pessoas que se esforçam para que vocês tenham uma qualidade de conhecimento e uma curadoria da informação de uma forma, né, elegante, adequada, e que vocês tenham uma orientação, que seja uma orientação positiva para aquilo que vai fazer aquilo que é o conhecimento de vocês do dia, para ajustar e cuidar cada um da própria saúde e do próprio desempenho. Então vai ser legal. HealthFuel, né, já não é mais aquela coisa só Paulo, não, tem todo mundo, vai ter o Marcelo, vai ter Belmiro de Salles, vai ter uma galera legal, né, que vai estar lá junto com a gente e que vocês vão inclusive poder fazer o que é a separação de conteúdos por indivíduo. Então você gostou lá da aula do Wesley, tá? Beleza, você vai selecionar o Wesley, vai estar todas as aulas lá debaixo daquilo que é o diretório das aulas dele. Então você vai poder escolher a forma que você vai estudar. Isso é uma coisa que ajuda muito você a fixação de conteúdo, né? Porque ele organiza o conhecimento na tua cabeça e aí a coisa vai muito bem. Para finalizar, Sinai Experience, por conta da Liz Frank, meu dedo está um pouco envezado para dentro. O cirurgião falou que não fechou direito a conexão. Precisa operar de novo? Não, né? Porque o trauma cirúrgico normalmente ele é maior do que o ganho que você pode ter. O que precisa ter muito cuidado na recuperação, não pisar de jeito nenhum, que uma fratura ou luxação de Liz Frank é um negócio gravíssimo, tá? E se você conseguir operar, se conseguiu tratar, cuida, porque a coisa vai ficar bem. Galera, 8 e 8, preciso correr, preciso treinar. Hoje é membro inferior com deltoide, então vamos treinar quadríceps e deltoide. Ó, treininho. Bibito, não. Hoje é posterior de coxa e deltoide. Quase que eu treino errado. Bruninha, obrigado por ficar no Insta e aqui no YouTube, né? Todos os meus moderadores, né? Muito obrigado por estarem com a gente aqui. Laricinha, Matheus Miguel, myself, né? Todas as pessoas de primeira ordem de qualidade. Vocês são muito queridos, obrigado pela ajuda. Beijo para vocês, beijo para todos, um ótimo dia, fiquem bem. A gente se vê amanhã, quinta-feira, 7 da manhã. Até!